Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje é hora de matar a saudade dos anos 90. Muito se fala mal, inclusive dos anos 90, mas ele nos premiou com alguns dos crossovers mais espetaculares da nona arte. E eu tô aqui para comentar X-Men e Wildcats, um dos grandes encontros, um dos grandes eventos da indústria dos quadrinhos dos anos 90, mais detalhes sobre essa já nostálgica minissérie depois da vinheta. Das inúmeras contribuições que a década de 90 deixou para a indústria dos quadrinhos, com certeza a era Image e a espetacularização dos desenhistas foi a grande marca, né? O pilar de todo um período na indústria dos quadrinhos, e período esse que fortaleceu nomes como Todd McFarlane, Jim Lee, Will Portácio, Mark Silvestri, entre outros. Esses caras criaram sua própria editora, seus próprios personagens e bateram de frente com as gigantes do quadrinho Marvel e DC. Mas, como o negócio precisa dar lucro, em algum momento eles resolveram trabalhar juntos e a Marvel e a Image decidiram fazer uma leva de crossovers entre as suas duas editoras, entre os personagens dessas editoras. O mais interessante deles, ou pelo menos um dos mais interessantes dele na minha visão, foi justamente X-Men e Wildcats. Duas das equipes mais famosas da época e por uma equipe criativa de peso. A minissérie, em 4 edições, chegou aqui no Brasil em 1998 e prometia contar a história onde essas equipes se encontravam em determinados períodos do tempo. Cada um dos volumes era em um período específico. Então, no volume 1, a gente tem a Era de Ouro, onde o Wolverine e a Devota se envolvem em uma missão contra os nazistas. Isso tudo com arte de Jim Lee e cores de Travis Charest. A HQ é belíssima, meus amigos. A ilustração é impecável. O roteiro é até interessante. O roteiro, inclusive, do Scott Lobdell, parceiro de longa data do Jim Lee, coloca o Wolverine em situações que a gente já tinha visto ele antes, né? Atuando na Segunda Guerra Mundial, enfrentando os nazistas, coloca a Devota como parceira dele de missão, e faz muito sentido no contexto da espionagem e no contexto da guerra dentro da guerra, né? Da guerra de inteligência. E tudo isso brinca muito com a ideia de que os nazistas queriam ter as suas armas sobrenaturais para ganhar a guerra também no campo do misticismo. Essa primeira edição é o ápice dessa coleção, dessa minissérie, mas a segunda edição também é interessante. É uma edição que é denominada de A Era de Prata, né? Onde também ainda temos o Jim Lee, o Scott Lobdell e também o Scott Williams fazendo um encontro mais próximo, contemporâneo. O Nick Fury resgata ninguém menos que o bandoleiro de uma prisão aqui na América do Sul, e o coloca em uma missão suicida. Essa missão suicida é impedir que alienígenas invadam os Estados Unidos, e esses alienígenas são os velhos conhecidos dos mutantes a ninhada. Bom, é partindo desse pressuposto que a gente tem os X-Men e o bandoleiro e uma outra colega de equipe de Wildcats, que eu não consigo agora recordar o nome, porque os Wildcats realmente... Ela não era colega de equipe, na verdade, ela era um agente da S.H.I.E.L.D. criada para essa história. E é nesse contexto que a gente tem a segunda parte dessa minissérie. Cada uma delas é focada exatamente ou em um período ou em uma dupla de heróis, e os outros aparecem como coadjuvantes. O outro lance interessante dessa minissérie são as participações especiais. Aqui, por exemplo, a gente tem o Senhor Sinistro trabalhando em apoio com os Demonitas, mas já teve participação do Nick Fury, do Gambit, entre outros. Acho que um dos lances mais bacanas que eles fizeram aqui foi justamente explorar um pouco da mitologia dos dois universos e, muito sabidamente, utilizar os personagens mais famosos da Marvel para promover as novas caras da Image Comics.
As duas últimas edições dessa minissérie também são bastante interessantes, porque assim, a Era Moderna, que é a terceiro volume, é a que eu julgo assim mais fraquinha, mas a gente tem o roteiro do James Robinson, com um desenho de Adam Hughes, muda um pouco o tom da história, a gente tem uma história mais heróica, né, pautada aqui no Ciclope, no Clube do Inferno e na possibilidade dos demonitas estarem utilizando mutantes como uma espécie de experimento, em algum tipo de experimento. A participação do Ripclaw, que era claramente inspirado no Wolverine, que chega a ser até um cômico em alguns momentos, porque o Noturno confunde ele com o Wolverine, e mais pra frente os dois se digladiam, né? É o típico quadrinho dos anos 90 que tem o seu clichê das equipes primeiro se combaterem para depois elas se aliarem, mas tem uma história sendo contada aqui nesse segundo plano, inclusive brincando que o que aconteceu antes tá valendo nessa cronologia, porque no número 2, lá no início da carreira dos X-Men, a Jean Grey encontra o Bandoleiro na Era de Prata, né? E naquela missão contra a Ninhada. E aqui o Bandoleiro pergunta para ela se agora que ela já é uma mulher mais madura, porque nessa fase é que ela já é a Fênix, se ela se recorda desse encontro. E então a proposta de que existisse ali uma cronologia continuada. O último volume fica por conta de Warren Ellis escrever uma história futurista onde os demonitas, que são os vilões lá dos Wildcats, né? Que são as criaturas, eles não são celestiais, eles são tipo angelicais, algum tipo de protetores, eu não consigo lembrar de todos os detalhes, os querubins. Então o Warren Ellis elabora uma história onde os demonitas, para tentar derrotar os querubins, utilizam a tecnologia dos sentinelas e a partir daí nasce uma espécie híbrida, né, que nem é máquina e nem é demonita, é um novo ser, e esse novo ser não só se volta para combater os mutantes, como se volta para combater os querubins, e essa guerra é travada onde? Na Terra. Isso no distante ano de 2019, que já passou, ou seja, isso já foi. Em 2019, então, eles recorrem ao grande soldado do futuro dos mutantes, que é o Cable, para a partir do Cable elaborar um plano de derrotar toda essa adversidade. O Warren Ellis utiliza aquilo que ele gosta mais de fazer nos seus roteiros, que é encontrar saídas de ficção científica para histórias em quadrinhos do mainstream. E um dos pontos bem chatos aqui talvez seja a ilustração não conseguir acompanhar a ideia, né? Reparem bem nesse uniforme aqui, tanto do Bandoleiro como do Wolverine, que é um uniforme de mau gosto, né, meus amigos? A gente tem uma linha muito tênue, os desenhos são do Matt Broom, com arte final de Sean Patterson, uma linha muito tênue entre criatividade e desperdício de boas ideias. E aqui foi um desperdício de uma boa ideia, de um bom roteiro, com um artista que não conseguiu acompanhar a altura. No entanto, entre o saldo final é bastante positivo, bastante positivo. Se você encontrar esse materialzinho aí no sebo, como eu encontrei na minha última ida, vale bastante a pena, porque dificilmente esse material será encadernado ou publicado, uma vez que agora os Wildcats são uma franquia que pertence a DC Comics, e a gente sabe que Marvel e DC não produzem mais encontros entre seus personagens. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva. Aliás, se inscreva, junte-se a nós no nosso grupo no Facebook e no Instagram também. E se você quiser mais encontro dos anos 90, eu tenho esse outro aqui, O Reino do Demônio. Comenta aí se você curtiria ver outro vídeo sobre essa fase icônica dos quadrinhos. Forte abraço, até a próxima.